Olá, na aula de hoje, a aula 12b, nós vamos falar sobre each other e one another. Se eu digo eu me amo, isso é reflexivo, então eu uso reflexive pronoun, como I love myself. Eu me amo, eu amo a mim mesmo. Se eu digo você se ama, também é reflexivo, então you love yourself. Eu me amo, I love myself. Você se ama, you love yourself. Ora, se eu me amo e você se ama, é correto dizer que nós nos amamos, com o sentido de que nós amamos a nós mesmos, reflexivo também. Então, we love ourselves. Nós nos amamos, num sentido reflexivo, como a nós mesmos, we love ourselves, utilizando os reflexive pronouns que nós aprendemos na lição anterior, a lição 12a. Mas, se em vez de ser reflexivo for recíproco, aí teríamos, por exemplo, ele feriu ela. He hurt her. Notem que não é reflexivo, né? Nós temos o indivíduo A e o indivíduo B. A ação não volta para o próprio sujeito. Ela feriu ele. She hurt him. Ora, se ele feriu ela e ela feriu ele, correto dizer que eles se feriram, mas não com o sentido reflexivo, mas com o sentido recíproco. Eu digo, eles se feriram, com o sentido de um ao outro. Nesse caso, não vamos utilizar pronomes reflexivos, pois não se trata de uma oração reflexiva, ok? Vamos utilizar each other. Então, eles se feriram, they hurt each other. They hurt each other. Eles feriram um ao outro, ou eles se feriram, com sentido de reciprocidade. Compare. Eu digo, nós nos amamos. Nós, só um momento. Então, nós nos amamos. Se eu disser we love ourselves, tem um sentido de nós amamos a nós mesmos, reflexivo. Porém, se eu digo we love each other, o sentido é recíproco. Nós nos amamos com o sentido de amamos um ao outro. Ok? Em português, essa oração nós nos amamos, ela pode ter dois sentidos. Um sentido reflexivo ou um sentido recíproco, dependendo do contexto em que a oração é dita. Bom, nós temos aqui each other ou one another. São sinônimos. Eu posso usar tanto um quanto o outro, com o sentido de um ao outro. Eles se odeiam. Se for no sentido recíproco, né? Ou seja, um ao outro, eu diria they hate each other. Ou então, they hate one another. Tanto faz o each other ou one another. Mas, se eu digo eles se odeiam com o sentido reflexivo, no sentido de que ele odeia ela e ela odeia ele, desculpa, ele se odeia e ela se odeia, ou seja, reflexivo, eu diria they hate themselves. They hate themselves. Ok? Vocês se gostam muito. Se for recíproco, do tipo ele gosta dela, ela gosta dele, claramente recíproco. Então, you like each other. Ok? You like each other very much. Ou então, you like one another very much. Tanto faz each other ou one another, para criar esse elo de reciprocidade. Temos aqui mais um exemplo. Eu digo, vocês se amam? Notem que é uma pergunta. Como não tem verbo to be, eu pergunto utilizando o auxiliar. Nesse caso é do. Então, do you love each other? No sentido de um ao outro, é recíproco. Mas se eu pergunto, do you love yourselves? Vocês se amam? No sentido de a vocês mesmos, porque eu estou utilizando um reflexive pronoun. Ok? O que mais nós temos aqui? Explicar para vocês agora sobre another, other e others. Another significa outro, outra, ou então um outro, uma outra. É singular. Other e others são outros ou outras e estão no plural.
Então, other ou others são sinônimos, né, que significam outros, outras, plural. Então, singular, another, plural, other ou others. Só que o uso de other ou others é diferente. Vamos ver agora. Se tiver substantivo associado, eu estou lendo outro livro. Notem que é singular, outro. Então, another. I am reading another book. Se for plural, não vai ser another, vai ser other. Então, eu estou lendo outros livros. I am reading other books. Other books. Mas notem que eu havia mencionado que other ou então others significam outros, outras. Por que eu estou utilizando aqui other em vez de others? Porque nós temos o substantivo books. Se tiver substantivo, nós vamos utilizar other. Se não tivermos substantivo, vamos utilizar others. Por exemplo, eu digo, o outro livro está na estante. The other book is on the shelf. The other book is on the shelf. O outro livro está na estante. Nesse caso, apesar de ser singular, não seria another, porque another tem um sentido de um outro. Como eu estou utilizando o artigo definido aqui, the, só me resta utilizar other. Então, o outro, the other. Agora, se aqui fosse somente outro livro, seria another book. Um outro livro. Eu viajei com outros amigos. I traveled with other friends. Outros, plural. Nesse caso aqui, como eu tenho substantivo, depois eu vou utilizar other. Mas, se não tiver substantivo associado, eu uso others. Eu viajei com outros. I traveled with others. O que mais nós temos aqui embaixo? Compare. Os outros chegaram cedo. The others arrived early. Notem que eu não tenho substantivo. Agora, se eu disser, os outros garotos chegaram cedo. The other boys arrived early. Percebem a diferença? Os outros, the others. Os outros garotos, the other boys. Um outro exemplo nós temos aqui. Eu estudo com os outros aqui. Mais uma vez eu não tenho substantivo, então I study with the others here. I study with the others here. Porém, se eu dissesse eu estudo com os outros garotos aqui, seria I study with the other boys here. Ok? E se eu dissesse eu estudo com outro garoto, I study with another boy. Ok? Falar para vocês agora sobre o that, que nós já conhecemos como aquilo, aquele ou aquela. É um pronome demonstrativo. That, aquilo, aquele, aquela. Aquele garoto é meu filho. That boy is my son. Mas vou apresentar a vocês agora um outro that, que agora não é mais o demonstrative pronoun, visto na lição 6a. Esse that significa que. É uma conjunção, that. Eu digo, por exemplo, eu acredito que ele virá com ela. I believe that he will come with her. I believe that. Eu acredito que. Temos aqui embaixo mais um exemplo. Eu vejo que você está estudando. Eu vejo que. I see that you are studying. I see that you are studying. Até aí, tudo tranquilo, bem simples. Porém, os verbos abaixo não admitem a conjunção that. Nós temos basicamente 3 verbos em inglês que não admitem a conjunção that, que. São os verbos to want, que é o verbo querer, to need, precisar, e to expect, esperar, com o sentido de ter expectativa.
Então, to want, to need, to expect. Esses três verbos, eles não admitem a conjunção that. Observem. Se eu disser, eu quero que você venha, o correto é dizer, I want you to come. A construção exige que eu não utilize that, porque eu estou falando com o verbo to want. Então, to want, to need e to expect não admitem a conjunção that. Após esse verbo vem o objeto, ou seja, a pessoa como pronome oblíquo. E em seguida vem o verbo no infinitivo. Lembre que infinitivo tem o to. Então fica, I want you to come. Eu quero que você venha. Ela precisa que eu vá. Notem, precisa que. O verbo to need não admite o that. Então, eu vou ter de colocar, após o need, vou colocar a pessoa, no caso, o pronome oblíquo, e o verbo seguinte no infinitivo. Então fica, she needs me to go. She needs me to go. Em resumo, após o verbo conjugado vem a pessoa, no caso, o pronome oblíquo, e o verbo seguinte no infinitivo, como eu havia mencionado anteriormente. Eles esperam que Patrick chegue hoje. Eles esperam que Patrick chegue hoje. Esperam que. Notem que o verbo to expect, assim como to want e to need, não admitem a conjunção that. Então, they expect, aí vem logo a pessoa, no caso aqui Patrick, ou him, se você preferir. Então, they expect Patrick to arrive today. O verbo seguinte no infinitivo. Então, vem a pessoa e o verbo seguinte no infinitivo. Se a pessoa for assim como Patrick, no caso descritivo, ok? Um nome próprio, uma coisa assim, vem aqui direto. Se for um pronome, aí vai vir aqui como pronome oblíquo. Se aqui fosse, eles esperam que ele chegue hoje, they expect him to arrive today. Ok? É simples. Você quer que eu te ajude? Observem aqui mais uma vez. Quer que. O verbo to want, querer, não admite o that. Então, pergunta. Do you want me to help you? Ok? Do you want me to help you? Vem logo, depois do want, a pessoa. No caso, como é pronome, vem aqui como pronome oblíquo. O verbo seguinte no infinitivo. Certo? Te ajude é ajude você, não é isso? Então, to help you. Você quer que eu me ajude? Temos aqui um exemplo bem curioso, né? Então, quer que, mais uma vez, não vamos utilizar o that, porque o verbo to want não admite o that. Então, do you want me to help myself? Me ajude é reflexivo. Ajude a mim mesmo. Então, do you want me to help myself? O que você quer que ele traga para nós? Quer que não admite o that. Ok? Então, what do you want him to bring, trazer, no caso infinitivo, to bring to us, para nós. What do you want him to bring to us? Espero que tenha entendido. Para finalizarmos a explicação, vejamos os verbos do dia. Today's verbs. Temos aqui o verbo to come, que o passado é came. To come, came. É o verbo vir. Eu acho que ele veio. I think that he came. Aqui eu posso utilizar o that, que, porque o verbo to think, ele admite a conjunção that. Lembrem que os verbos que não admitem são os verbos to want, querer, to need, precisar, e to expect, esperar. Eu digo, eu quero que ele venha. Notem a diferença. Quero que, want, não vai admitir that. Então, I want him to come. Ok? To bring, brought. To bring, brought. É o verbo trazer, nosso segundo verbo da lição de hoje. To bring, brought. Ela trouxe os documentos. Trouxe é passado, então brought. She brought the documents. She brought the documents. Pergunto aqui, com que frequência ele traz os livros? Com que frequência nós vimos na lição 10a, a lição que nós falamos sobre frequency adverbs. Então, pergunta com, no caso aqui não tem verbo to be, né? Com que frequência ele traz os livros, então eu pergunto com auxiliar.
no caso de ser ele, nós vamos utilizar o auxiliar does. How often does he bring the books? Notem que eu estou utilizando o auxiliar, o verbo fica na forma base. Temos aqui o nosso último verbo do dia, que é o to take. O passado é took, que é o verbo tomar, pegar ou levar. To take, took, tomar, pegar ou levar. Você quer tomar um banho? Do you want? Ok? Pergunta aqui no caso sem verbo to be, uso auxiliar. Do you want to take a shower? Estou falando tomar, então é infinitivo. To take a shower. Banho, shower. Sabe que tomar, no sentido de beber ou ingerir, normalmente é dito com o verbo to have. Então, tomar com o sentido de beber ou ingerir é o verbo to have. Eu quero tomar uma cerveja. I want to have a beer. I want to have a beer. Ele nunca toma café da manhã. He never has breakfast. Ele nunca toma. Ele toma. Terceira pessoa, o verbo está conjugado, não é isso? A gente sabe que na terceira pessoa, he, she, it, o verbo to have se comporta como has. Então, ele nunca toma. He never has breakfast. Ok? Espero que tenham entendido. Em caso de dúvidas, tirem suas dúvidas com seu professor em sala de aula. Façam seus exercícios. Bye, bye.